Bem-vindos ao canal A Bíblia Ensina. Espectadores ávidos por conhecimento, a jornada fascinante que é a exploração da escatologia judaica em nosso canal. Sou Yosef Ben Avraham, seu guia nessa busca pelo entendimento das profecias bíblicas e do significado mais profundo por trás do arrebatamento da igreja. Embarcaremos juntos nesta jornada de descobertas, mergulhando nas raízes judaicas das profecias escatológicas, desvendando mistérios há muito esquecidos e interpretando as Escrituras dentro de seu contexto original. Antes de mergulharmos nos detalhes do chamado arrebatamento, é fundamental compreendermos as diferentes correntes escatológicas presentes no contexto cristão. A diversidade de interpretações surge da falta de consideração pelo contexto judaico das profecias, que sempre colocou Israel como o foco central. Israel, ao longo das Escrituras, é retratado como a noiva, a igreja em si. No entanto, é crucial entender que no contexto bíblico a palavra igreja é uma tradução tendenciosa do termo original hebraico Kahal, Ohel Moed ou Kehillah, que são aplicados à comunidade de Israel. O que acontece é que os tradutores traduziram a expressão eclésia no texto do Novo Testamento como igreja, apenas para criar uma sensação de que Jesus, conhecido como Yeshua no meio judaico, estava criando uma nova religião. Desta forma, a palavra em português igreja ganhou um significado inaugural. Por isso que muitos estudiosos falam da revelação bíblica no contexto de dispensação. Eles falam, nós não estamos na lei, mas estamos na graça no período da igreja. Porém, eles não sabem que a palavra igreja é uma referência ao próprio Israel. O objetivo de teologias dispensacionalistas é exatamente este: substituir Israel por uma instituição espiritual chamada de igreja, numa visão cristã, distorcendo o verdadeiro significado das Escrituras. Voltando ao texto de Mateus, percebemos que ao considerarmos o texto de Mateus capítulo 24, do verso 36 ao 39, encontramos uma metáfora poderosa na analogia com os dias de Noé. Jesus usa essa narrativa para ilustrar a sua própria vinda e o destino dos que estão preparados e dos que estão despreparados. O texto de Mateus diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A imagem da arca de Noé é emblemática. Aqueles que estavam dentro da arca foram preservados, enquanto os que estavam fora pereceram. Da mesma forma, aqueles que permanecem em aliança com Deus serão preservados na vinda do Filho do Homem. É crucial compreender que a expressão levou a todos não se refere a um arrebatamento celestial, mas sim à morte daqueles que estavam fora da arca, uma consequência de sua falta de preparo espiritual. Infelizmente, a maioria dos estudiosos pensam que a frase levou a todos significa que essas pessoas estavam sendo levadas para o céu ou estava sendo arrebatada, mas na verdade, eles estavam sendo mortos. Igualmente, Yeshua está dizendo que, assim como nos dias de Noé, alguns foram deixados para povoar este mundo e outros foram levados deste mundo, ou seja, foram mortos. Acontecerá também em sua vinda. Ao compreendermos esse princípio fundamental da escatologia judaica, somos desafiados a refletir sobre nossa própria preparação espiritual. Como a noiva de Cristo, devemos estar prontos e vigilantes, mantendo-nos fiéis à aliança com Deus. Nos próximos vídeos, irei explicar melhor o conceito dispensacionalista, para que você entenda a ideia de uma visão pré- ou pós-tribulacionista, ou até mesmo o que significa estes termos, caso você ainda não saiba. Espero que esta introdução tenha aguçado sua curiosidade e seu desejo por mais conhecimento.